Estou muito feliz de estar aqui de volta. Dá a impressão que eu estou um ano longe da igreja. Coisa estranha, né? Estou muito feliz também, a galera que hoje foi no campeonato, representou muito bem a equipe, arrebentou a boca do balão. A galera está de parabéns, daqui a pouco a gente vai estar consagrando as medalhas, né? E quem está com vontade, assim, está com necessidade de ouvir a palavra de Deus? Amém, eu também estou. Amém? O pastor Gustavo vai trazer uma palavra para a gente. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Obrigado por esse tempo que a gente passou aqui te adorando, te sentindo. Queremos continuar te conhecendo, continuar tendo experiências com o Senhor, entendendo mais as tuas coisas, tendo mais fome de conhecer o Senhor, não apenas de saber, de ouvir falar, mas de viver contigo. Em nome de Jesus, abra o nosso ambiente, abra os nossos olhos e o nosso coração para entender a sua palavra, para colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em João, capítulo 15, verso 1 a 4, primeiro. Saí, cara. Agora saiu. Vai lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém, até aí. Quem nunca ouviu essa palavra? Pode levantar a mão. Ok, pouca gente. Já que você é pouca gente, eu vou ignorar, tá? Tô brincando. Jesus aqui está nos últimos dias ou semanas no ministério dele. O livro de João é um livro diferente dos outros evangelhos. Ele não segue uma ordem muito cronológica. Então, tem uma parte do ministério, tem uma parte do livro de João que é um ministério público e outra parte que é um ministério mais para os discípulos, mais ou menos do capítulo 13 em diante. Esse capítulo 15 é ele falando com os discípulos dele. Não é um papo que ele teve com todo mundo assim. Foi com os discípulos. Não necessariamente só os apóstolos, mas os discípulos dele. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. A videira era um símbolo de Israel no Velho Testamento. Lá em Isaías 5 fala sobre isso. Em Oséias fala também. Em vários outros lugares, mas esses dois ele fala bastante. Israel era a videira de Deus. Como assim a videira de Deus? Bom, aqui a gente mora na cidade. Quem aqui já viu uma videira? Quem aqui já viu uma videira? 3, 4 pessoas, 5 pessoas? Posso ter visto, não ter reconhecido. Videira é aquela parada que dá uva. Não é oveira. É videira. Ó, mais gente. Mas eu acho que nem 15 pessoas levantaram a mão. Então, você nunca viu, José? Videira? Parreira ou videira é a mesma coisa. Parreira e videira é a mesma coisa. Você viu parreira? Quem já viu parreira? Não é o técnico. Videira é aquela que tem assim
Geralmente, a uva ela vai se agarrando numa tela, que o pessoal coloca uma tela com uns fios de aço, assim, ou umas varas, que aí a uva, a planta vai se enrolando. É um tipo de trepadeira, ela vai se enrolando no ramo e ela vai dando uva ali. Eu vi uma vez, eu acho que foi até na viagem que eu fiz com a Aline para o sul lá. E só. Depois eu só vi uva em supermercado mesmo, que é onde eu vejo uva. Vou lá no mercado, tem uva. Para mim ela nasceu ali, mas não, ela nasceu na videira. Então, o que tem a ver a videira com Israel? Israel era o lugar do prazer de Deus. Videira tem a ver com vinho, porque vinho vem da uva. Ó. E o vinho de Deus era Israel para ele. Então, o prazer de Deus na humanidade era olhar para Israel. Então, o Israel era a videira dele. Só que era uma videira brava, ou que não era boa, porque as uvas que vinham de Israel não eram boas. Os frutos de Israel não eram bons. Desde que começou a humanidade, veio Adão. Aí Adão pecou. Aí Deus começou a fazer um movimento para que consertasse a humanidade. Chamou um cara chamado Abraão. De Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó é o nome do rapaz que se deu depois um outro nome chamado Israel. Israel, dali em diante, se você olhar a história dos filhos de Israel, eu não queria ser amigo dele, nem dos filhos dele, porque só galera do bem. Entrava numa cidade, matava as pessoas, mentiam, era assim uma galera do bem. Assim, se você olhar Gênesis, se você for ler Gênesis, você vai ver por que eu estou falando isso. Quando eles resolveram se reunir em família, eles venderam um dos irmãos. Vamos fazer uma reunião. Vamos fazer o quê? Vamos vender José. E aí venderam José. José foi para o Egito. Lá ficou sendo vendido, né, de lugar em lugar. Todo mundo, a maioria das pessoas aqui conhece a história. E ele ficou lá como, depois de muitos anos, como um primeiro-ministro, assim, de Faraó. Depois daquele tempo, era Israel, tá? Israel, os filhos dele. Depois daquele tempo, o povo ficou escravo e Deus resolveu libertar Israel. Libertou Israel do Egito e eles foram para o deserto. No deserto, não satisfeitos, eles começaram a reclamar. Então, mais um projeto de Deus tinha falhado. A videira não estava muito legal. Israel tinha basicamente 3 tipos de comportamento no Velho Testamento. A gente vai falar junto aqui. Primeiro, idolatria. Fala, idolatria. O segundo, murmuração. E o terceiro, injustiça social. Só coisa boa. Essas são as 3 coisas que mais aparecem no Antigo Testamento: idolatria, reclamação e injustiça social. Se você pegar os profetas não eram uma classe assim instituída por Deus igual os sacerdotes e levitas eram, não. Deus chamava de vez em quando alguém para falar para o povo. Moisés foi o primeiro profeta, mas ele era um profeta que dirigia a nação. Depois o movimento profético começou a atacar o povo de Israel. Como assim atacar? Atacar porque Deus estava querendo falar com o povo antes de destruir. E quando você vai olhar para os profetas, todos eles falam sobre um desses 3 temas. Ou a nação estava idólatra, ou ela estava murmurando, ou ela estava praticando injustiça social. Quando não estava fazendo as 3 coisas juntas. Ou 2. E os profetas todos reclamavam disso. Se você olhar, por exemplo, sei lá, acho que Isaías fala muito sobre isso, Ezequiel também. Havia
abundância de mantimento em Israel, mas os mais ricos ficavam com muito, os mais pobres com nada. Ou, quando sobrava dinheiro, a casa de Deus ficava sem nada, e a casa das pessoas ficava bem. Sempre havia algum tipo de idolatria. O povo de Israel não entrou em Canaã por dois motivos: idolatria e murmuração. Então, e isso não é um período do Velho Testamento, isso é o Velho Testamento. Quando tinha uma exceção, vinha alguém bom. Então, se você olhar a história dos reis de Israel, aí vinha: fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor, veio o filho dele, também fez, o neto também. Aí veio o menino que fez o que era bom, depois fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era assim, sério, não estou exagerando. Se alguém quiser pegar o livro de Reis ou qualquer outro livro do Velho Testamento e ler, todos os reis de Israel então veio do norte, não salvou um. Então, essa era a videira de Deus. Amém? Esse era o povo dele. Ok? Esse era o povo que ele tinha que ter prazer. Amém? Estão conseguindo? Estão comigo? Amém. Vai sentindo aí o que Deus sente, tá? Vai introjetando aí. É um povo que ele tinha que ter prazer, mas não conseguia muito. Não sei por quê. Tá. Depois veio um projeto de Deus chamado Jesus. Aí ele começa a falar disso aí. Eu sou a videira verdadeira. Então, o Pai tinha prazer em Jesus. Ele era a videira que o Pai queria plantar. Deus ele queria fazer um projeto de humanidade que não deu certo em Israel. E que em Jesus, ele falou: é desse jeito aqui. É esse jeito aqui que eu quero que vocês sejam. E aí veio Adão, Israel, veio Jesus, e Jesus disse: eu sou. Ninguém falava eu sou. Eu sou é um tipo de construção verbal, uma construção verbal que só existe para quem é Deus. Então, eu sou é uma construção que só existe quem é Deus. Só Deus é. Nós estamos. Deus é. Deus ele não tem tempo. E aí Jesus diz: eu sou a videira verdadeira que o Pai plantou. E Jesus, ele, ao invés de idolatria, ele só adora o Pai. Ele adora o Pai o tempo todo. Ele louva o Pai o tempo inteiro. O projeto idolatria caiu. A face de idolatria caiu com Jesus. E ela existia na época de Israel que Jesus veio. Eles não adoravam outros deuses, mas eles adoravam outros tipos de Deus. Jesus não reclamava. Você lembra de alguma vez Jesus reclamando de alguma coisa? Teve uma hora que ele pediu para fazer uma coisa e Deus não fez, mas ele não reclamou. Amém? Ele não reclamou, falou assim: poxa, você lembra dele fazer isso? Fazer: pô Deus, aí, estou te servindo aqui nessa sauna seca sem eucalipto, e você... Ele não fez isso, ele não reclamou, mas ele foi honesto. Eu não estou falando que ele não foi honesto, que ele não sentiu dor, ele só não reclamou. E ele não suportava a exclusão social. Quando ele estava diante de algum fato de exclusão social, ele atuava para que aquilo parasse, ou ele ia até a pessoa. Então, por exemplo, caso clássico de exclusão social: leproso. O cara era leproso, na lei de Moisés mandava que, inclusive a gente está lendo do Deuteronômio. Quem está lendo do Deuteronômio? Amém. Amém. Pouca gente. Pessoal, pode ler Deuteronômio, tá? Não é proibido não. E lá você vai ver que quando alguém ficava doente era para ficar isolado. Até porque senão ia contaminar todo mundo, o pessoal morria. Não tinha SUS.
Não tinha nada, não tinha médico, não tinha remédio. E se contaminasse já era. Jesus, ele chegava no leproso e o leproso ficava curado. Jesus estava trazendo uma outra ideia do que Deus pensava. Uma ideia além da lei. Via uma mulher com fluxo de sangue, por exemplo, não podia também. Quando a mulher estava no período de menstruação, ela tinha que ficar longe do povo. Aquela mulher estava no período de menstruação há anos, 15 anos, sei lá, 12 anos. Jesus tocou nela e ela ficou curada. Teve uma mulher que era estrangeira, que era sírio-fenícia, e ela chegou perto dele e falou: Senhor, preciso do teu favor, preciso que o Senhor me ajude. E ele falou: não, o cão, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava chamando ela de cachorrinho porque ela não era israelita. E aí ela fala: tudo bem, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai do Senhor. E ele se surpreende. Essa mulher aí sabe das coisas. Grande é sua fé. Seja atendido assim como você falou. Mesmo quando ele estava focado na missão dele, que era a casa perdida de Israel, ele percebeu, aprendendo, que Deus estava expandindo o favor dele para além de Israel. E Jesus teve que ir aprendendo isso. Porque ele se desfez da glória dele. Então ele teve que aprender. Jesus não era uma criança de 2 anos com um HD de milhares de anos. Até porque Deus, ele tem um HD enorme, né? Então, maior do mundo. Jesus não tinha 2 anos de idade e sabia física quântica, por exemplo. Não sabia. Não sabia não fazer nem conta 2 mais 2. Então ele teve que aprender. Então, se ele teve que aprender, ele aprendeu até com isso. Ele aprendeu com essa mulher que Deus estava expandindo as fronteiras de Israel. Exclusão social. E depois de Jesus, a missão não acaba. Porque Jesus, apesar dele não estar aqui em carne, a missão dele não acabou. Ele foi e ele deixou para a gente várias coisas, vários ensinamentos, deixou o Espírito dele, nos deu essa parábola e começou mais um projeto que se chama igreja. Então, Adão não deu certo. Israel não deu certo. Aí vem Jesus. Pô, deu certo. Só que Jesus não é um projeto isolado. Jesus é o início de um outro, que é a igreja. Amém? A gente tem a impressão, eu acho que é falsa impressão, que o projeto igreja é um projeto que vai dar certo, não importa o que a gente faça. Eu, pelo menos, tinha essa impressão. Com os anos passando, eu acho que o dom é bem assim. Na visão macro, o projeto de Deus sempre dá certo. Com Adão deu certo, com Israel deu certo, com a igreja também vai dar. Mas não necessariamente do jeito que a gente imagina. Nas igrejas de Apocalipse, por exemplo, Jesus mandava um recado para elas. Éfeso, Tiatira, Esmirna, falava o que ia acontecer se aquela igreja não se arrependesse. E várias delas não se arrependeram e aconteceu aquilo que ele falou. Algumas delas acabaram, algumas delas foram varridas do mapa, outras continuaram, foram perseguidas e Deus expandiu o evangelho de outras maneiras. Mas o projeto igreja não é um projeto assim, acabado. Ele está em andamento. E nós estamos nele. E dá para a gente aprender com o projeto de Adão, de Israel, para a gente não cometer os mesmos erros. Amém? Primeira coisa, não tem como dar fruto fora da videira. Você já viu o ramo dando uva? Você já viu pegar um ramo assim sozinho, bota ele na terra e espera dar uva? Não dá uva. Quando
quando a videira se enrola no ramo, tem uva. Mas a uva é da onde? Do ramo ou da videira? Da videira. Não é meio óbvio isso? Jesus fala que nós somos os ramos. Nós não somos a videira. Se você destacar aí o ramo da videira, o ramo fica sem uva e a videira fica com uva. Só que como é que a videira se expande no terreno? Através dos ramos. A maneira de Deus de se expandir na humanidade é através da igreja. A uva é da melhor qualidade, sempre. É ótima. O quanto os ramos se disponham a suportá-la, a se agarrar nela, a igreja expande. As uvas expandem. Se você for colocando o ramo, a videira vai embora. Se você tirar o galho, aí a videira para. Para a videira ali. A maneira que Deus escolheu de espalhar o prazer dele no mundo é através da igreja. Nós não temos nada de especial, mas ele escolheu fazer através de nós isso. Nós somos especiais para ele, mas não somos nós que somos os especiais para o mundo. Especial é Deus. A fonte é Deus. Vem através da gente, mas é Deus. Expande através da igreja, mas é dele. Amém? Amém. Ramo não dá uva. Pessoas não produzem Deus. Deus se reproduz nas pessoas. Amém? Amém? Foi assim que ele escolheu. Foi o projeto que ele escolheu. Eu faria de outra maneira. Ele fez assim. Como ele é Deus e melhor que eu, o projeto é dele, com certeza é bom. Ele escolheu fazer de uma maneira com pessoas, com ramos, não muito assim, meu Deus, que ramo. Não é não. Mas é o que tem. E é o que ele escolheu fazer. Se o ramo for legal, for bom, for rígido e tal, for lá, se aplicar a ser um ramo bom, não atrapalhar, a videira flui. Se o ramo tentar ser mais do que um simples ramo, não dá. A videira vai parar. Tem uma outra analogia que fala que do vinho e do odre, lembra? O vinho simboliza o espírito, o produto da uva. E o odre representa a igreja. No caso, representava Israel. Israel era um odre, que era um tipo um... não é vaso, não. É cantil de couro. Cantil de couro, aqueles... Já viram o cantil de couro? Você bebe assim e tal, tem um buraquinho, é um cantil de couro. Quando está velho, rasga. E a fermentação da uva faz rasgar. Israel era aquele cantil de couro rasgado. O vinho vinha, o vinho entrava no cantil e ia embora. O vinho não deixava de ser vinho, mas se perdia. O mover de Deus se perdia em Israel, porque Israel não retinha o mover de Deus. Israel era egoísta, Israel queria saber dos seus próprios interesses. Jesus disse que tem que colocar um outro cantil naquele lugar. Jesus colocou a igreja no lugar, para levar o vinho dele para outros lugares. O vinho é o mesmo. Outra analogia. Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. O tesouro é um tesouro valiosíssimo. O vaso é só de barro. Mas se não tiver vaso para levar o tesouro, é isso. Nós carregamos um tesouro. Nós não somos o tesouro. Amém? Quando o tesouro está em nós, somos valiosíssimos. Quando o vinho está na gente, somos muito valiosos. A gente cura o mundo. A gente cura o mundo. Fazemos coisas impensáveis. Trazemos alegria para muita gente quando a gente está agarrado na videira. Amém? Amém. Tem uma outra analogia que eu quero ver com vocês hoje aqui.
A igreja pode ser que ela esteja perdendo esse lugar. A igreja ela serve para isso, para carregar a presença de Deus para o mundo. Como a gente pode ser esse ramo? E aí tem uma outra analogia, dentre muitas na Bíblia, que eu queria ver com vocês hoje aqui, que está em 1 Coríntios 12. A partir do verso 2. Dá para ler, Slashor? Quer que eu leia? Ah, é? Amém. Dois. 1 Coríntios 12, 2. Isso. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Tá. Tradução legal, né? É uma bênção. Na minha tradução aqui, 12, 2. Vocês sabem que quando eram pagãos ou idólatras, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados aos ídolos mudos. Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo aqui. É essa analogia que a gente vai ver agora. E ele está falando de corpo de Cristo e fala sobre idolatria. Uma coisa que não parece ter nada a ver com a outra. Mas, exatamente como a gente viu lá com Israel, que tinha esse problema de idolatria, a igreja passa pela mesma tentação. Essa tentação de idolatria, a igreja tem a mesma. Pode não ser assim com um santinho católico. Porque eu acho que ninguém tem esse problema aqui. Mas há uma série de ídolos que a gente pode ter. Às vezes o ídolo pode se tornar a própria igreja mesmo. Israel tinha um ídolo que era ele mesmo. Então, às vezes o ídolo é a própria igreja. Ou o ídolo pode ser confiar em alguma coisa ou dar a sua atenção a alguma coisa mais do que a Deus. Pode ser um filho, pode ser um celular, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Que você deposite mais confiança e amor do que no próprio Deus. Então, a idolatria continua rondando a igreja. Ela ronda a igreja. Não tem jeito. E quando a gente quando Deus não tinha aberto nossos olhos, a gente era levado por essas coisas. Mesmo que você fosse ateu. Mesmo que você não acreditasse em nada. Cada um aqui era levado por um ídolo diferente. Ou era o seu próprio braço, ou era o dinheiro, ou era a confiança na sua família, ou, os meus amigos são tudo. Sei lá. Cada um era levado pelos ídolos. O ídolo pode ser droga, pode ser muitas coisas. Quando a gente não acreditava no Senhor, quando Deus não era o amor da nossa vida, nós tínhamos esses ídolos. E aí, continua, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo está querendo fazer que o povo entenda que ninguém pode dizer que Jesus é maldito. É isso que é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é maldito pelo Espírito de Deus. Ninguém pode adorar a Deus, ter Jesus como maldito, como algo que é uma maldição, e diz que tem o Espírito de Deus. Ué, mas ninguém diz que Jesus é maldito aqui. Que coisa maluca é essa que Paulo está falando? Porque Paulo estava falando sobre os dons na igreja, e ele estava dizendo que todos os dons eles têm que confluir para uma coisa só, que é a glória de Jesus, todos eles. Você não pode, porque você tem um dom extraordinário dentro da casa de Deus, falar coisas absurdas que estão contra a própria palavra e falar que isso é Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Todos os dons eles servem para uma coisa só, para glorificar o nome do próprio Deus e para trazer Jesus como objeto de adoração. Os dons servem para isso. E ninguém pode falar que Jesus é Senhor senão pelo Espírito, porque se você está trazendo o Espírito de Deus para o mundo, com certeza é o próprio Jesus que vai ser glorificado.
É um argumento circular, porque ele estava fazendo uma defesa de algumas coisas antes. A igreja tinha alguns problemas. Eu não quero nos ater agora nesse verso. Quero que a gente continue para a metáfora do corpo, que ele vai falar. Tá? Vai lá, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. Como a gente estava vendo, a gente não pode fazer nada sem ser pelo... A gente não pode dar fruto se não for pela videira, os ramos. Aqui a gente está vendo uma analogia agora, falando de uma forma mais específica. Como é que a gente vai glorificar a Deus? Cada um de um jeito. Cada um com seus dons. Se essa igreja que fosse depender dos meus dons evangelísticos, eu acho que não ia ter tanta gente. Porque eu me esforço, sério, eu me esforço. De verdade, diante de Deus eu me esforço. Mas não é assim a parada que eu sei fazer bem. Eu não consigo, sou um cara um pouco mais travado nesse sentido. Graças a Deus que tem vocês. Que muita gente aqui não é travada como eu para isso. Que faz isso naturalmente, que evangeliza naturalmente, evangeliza na vida assim. Eu, para evangelizar, a pessoa tem que vir, eu conversar e tal, até rolar uma química, e aí eu falar. Eu falo com a minha vida, mas para eu falar de Jesus assim, chegar no ônibus e sair falando, ou chegar para um estranho e sair falando, eu tenho mais dificuldade. É uma dificuldade minha. Mas tem gente que não tem. Tem uma galera, Alex, não tem nenhum, chega, fala, fica em pônibus, começa a pregar. Amém, que bom. João fala com uma facilidade para qualquer pessoa, pro cara da farmácia, para qualquer um. É um dom. Eu evangelizo? Sim, evangelizo. Mas eu acho que eu consigo lembrar até das pessoas que eu evangelizei. Assim, diretamente. Eu consigo lembrar acho que da maioria. Porque não é uma coisa que eu consiga fazer com muita frequência. Mas eu peço a Deus para melhorar nisso. De verdade, não estou brincando. Sério mesmo. Cada um tem os seus dons de uma maneira mais intensa. Então, eu fico tentando me aplicar aquelas coisas que Deus me deu com mais facilidade. E olha só como, mesmo sem mim, como está cheio isso aqui. Mesmo sem a minha participação nessa parte. Não, é sério. Olha como está cheio. Olha como está cheia a igreja. Não apenas essa. De alguma maneira, Deus usou um monte de gente, que não sou eu, para trazer a palavra dele para as pessoas. Pode ser que ele queira usar você assim. Que você pode ter esse dom de uma maneira assim mais direta. Não é? Se a gente estiver ligado à videira, a gente vai dar fruto. A videira vai dar fruto. No corpo, a gente tem que obedecer ao cabeça. Não tem jeito. É através dos membros que a cabeça interage com o mundo, que a mente, que os pensamentos interagem com o mundo. É através dos dedos, por exemplo, que a atividade cerebral do músico toca o instrumento. É através do pé, da perna, do tronco, que um surfista flutua na água. Mas ele não flutua porque ele tem pé e tronco. É porque o cérebro manda um comando para os membros. Que você também tem pé e tronco. Pega uma prancha aí e surfa. Eu já tentei, não deu muito certo. Não é assim, eu tenho pé, tenho perna, eu vou lá e faço. Não é assim. O cabeça tem que mandar um comando para você fazer. Um comando certo. Na verdade, são vários comandos para você ficar em pé numa prancha. São vários para você andar. São vários para fazer o movimento de pegar uma garrafa com a mão. A cabeça, manda um comando para a mão. Então, é pela igreja que Jesus evangeliza o mundo.
o cabeça manda um comando e faz o corpo ficar vivo no mundo. É pela cabeça, é pelas mãos da igreja que Jesus cura o mundo. Ele manda um comando e a igreja cura. É pela cabeça que Jesus traz o conhecimento dele para o mundo, que ele edifica a igreja dele. O cabeça manda e a igreja faz alguma coisa. Então, João diz, por exemplo, tem muitos dons juntos. Planta igreja, evangeliza, prega, faz reunião de oração, cura, envia, lida com dinheiro, não sei o quê. Talvez se a gente for pegar cada um aqui, a gente não tem tanto dom assim, mas se juntar todo mundo, dá. Se juntar geral junto, JJ, a gente faz. Porque os dons de Deus vão sendo espalhados na igreja. E se ficasse restrito só a eles dois, ia ser restrito demais. Através deles, espalhou para nós, e a idade de nós espalha para outros, até que o controle seja só do cabeça mesmo. Porque o que um faz, o que o outro faz individualmente, não importa tanto. O que importa é que o cabeça seja tudo em todos. Ainda que nenhum de nós aqui tenha todos esses dons, incluindo eu, a gente pode colocar tudo que a gente tem em comum. E a gente pode ficar ricos da presença de Deus. E eu não estou falando apenas de dons espirituais especificamente. Então, vou dar um exemplo. Em relação ao dom de cura, a Giza tem um ministério nessa área. Ela tem dom de curar. O Dilson também tem dom de curar. O Felipe também tem dom de curar. Já curou várias vezes, né, filha? A Kari também tem dom de curar. Já curou metade da igreja. Não é um dom de curar como a Giza tem de curar, mas não é de Deus para a igreja? Então, dom de curar. Vem por caminhos diferentes, mas o cabeça é o mesmo. Não serve a gente? Então é dom de curar na igreja. Paulo não colocou lá dom de consertar moto porque não tinha moto. Porque se tivesse ele falava, ia estar o Diogo que conserta a moto. Porque ele serve a igreja. São uma variedade de ministérios. E a gente coloca tudo em comum. O dom espiritual em si serve não para glorificar o dono do dom, para glorificar aquele que deu o dom. E Deus pode dar o dom de muitas maneiras. Pode ser um dom espiritual. Mesmo dons espirituais a gente exerce, melhora, aprende, mesmo os espirituais. E aqueles que são naturais também. Não tinha dom de dar aula de jiu-jitsu na igreja primitiva. Não tinha nascido esse dom ainda. Hoje tem. Porque tudo que a gente tem, a gente pode colocar em comum. Tudo. Tudo. Dom de ensinar as pessoas. Dom de dar aula de outras línguas. Como tem aqui, de inglês. Dom de ensinar música. Dom de lidar com dinheiro. Dom. Deus deu o dom. Ah, não, esse dom é um dom profano, esse eu não uso, não. Esse eu uso só para mim. Dom de lutar kickboxing, não. Esse é só para mim, porque esse é profano. Não existe isso. Não existe. Que bom que não existe isso. A gente pode colocar tudo que a gente tem a serviço de Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Porque o cara pode... Ele vai chegar por nós aqui, Deus vai usar os nossos dons para várias pessoas chegarem até nós com dons espirituais e com dons normais, mas tudo é espiritual diante de Deus, tudo. Nosso dinheiro, nossos dons, nossos talentos, profissão, qualquer coisa. Não é isso? Nossa vida não toda serve para glorificar Deus. Então qualquer coisa que você faça, um bolo, serve para Ele. Amém?
serve para servir as pessoas, então serve o serviço de Deus na igreja. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Cristo atua e é glorificado no mundo através da atuação do corpo dele. Se tivermos no corpo, temos função. Se não tivermos, não temos função. Por melhor e mais interessante que o seu dom seja, se não tiver no corpo, não serve para muita coisa. Isso é óbvio, né? Eu sei que é óbvio, mas a gente nem sempre a gente se dá conta disso. O nosso dom isolado serve para quase nada. É como pegar uma mão, cortar e colocar assim do lado. Para que serve? Para jogar fora, só se for, porque vai ficar até apodrecendo ali. Mas é uma mão perfeita. Pô, perfeita, mas ela está no lugar errado. Não serve para nada. Uma unha no corpo é melhor do que ela. Não é? É exatamente isso a igreja no mundo. Se a igreja perde esse lugar de ligação com a cabeça, ela serve para ser pisada pelos homens. Foi isso que Jesus falou. Se o sal perde o sabor, serve para ser pisado pelos homens. Não nos enganemos. Nossa importância não vem do que a gente sabe fazer. Nossa importância não vem dos nossos muitos talentos. Não vem. Vem de onde nós estamos ligados. Em quem a gente está ligado. Igreja só atua assim. Igreja só atua ligado à cabeça. Fora disso, é um monstro. Não serve para nada. É um cadáver. Não serve. Quando uma parte do corpo está doente, outra parte compensa. Se você tiver com o teu pé machucado, às vezes você usa a sua mão para apoiar alguma coisa e andar. Não usa? Então tua mão está andando. Não está andando? Se você tiver com os dois pés machucados, ou você vai sentar na cadeira de rodas e empurrar, ou você vai se esgueirando com as mãos e a sua mão vai andar. No corpo de Cristo é assim também. Quando um está machucado, vem alguém e supre. Não fica exatamente a mesma coisa, mas anda. Porque o que importa é que o corpo tem que se movimentar. Amém? E você anda só com o pé? Anda sem olho. Fecha o olho e vai andando. Vai andando aí por esse mundo. Sai daqui da igreja, desce a escada sem ver e vai andando. Então o olho anda. Então o olho anda. Se você experimentar viver sem uma parte do corpo que parece que não tem a ver com a sua, vai faltar. O corpo é uma coisa só. Cada um atua de uma maneira, mas todos atuam para que o cabeça faça a sua vontade. Porque a atuação de Deus no mundo, ela é coordenada com a cabeça, que é Jesus. Nós não podemos nos destacar do cabeça, que é Cristo, e nem uns dos outros. Um dom que não tem nada a ver com o seu. Uma pessoa que você nem conhece, talvez, aqui na igreja, que faça uma coisa que você nem sabe o que é.
é fundamental para você, para que o seu ministério aconteça. Porque o ministério são coisas que se relacionam, a gente nem sabe. Em cada momento histórico da igreja, uma parte do corpo aparece mais. Também tem isso. Mas não importa o que vai aparecer em dado momento. Se eu tivesse, por exemplo, com a garganta totalmente fechada, inflamada, vocês iam perceber isso porque eu não ia pregar. Mas a minha lombar está doendo. Nesse momento agora não está doendo. Mas estava a tarde toda. E para mim faz diferença, sabia? Eu falo normal. Vocês estão aqui, para vocês não faz a menor diferença, né? Mas no meu corpo faz. Eu não estou sentindo nada agora, graças a Deus. Enquanto está pregando, não sente nada. Eu vou ficar pregando aqui então direto. Vamos embora, gente. Até 2 da manhã. Quando você está no corpo, não, tudo bem, minha área na igreja está andando bem. Aquela área lá que está mal. Ué, mas calma aí, não existe isso. Uma área do corpo estar mal, você está mal. Você fala assim para alguém, você está bem? Não, cara, eu estou bem. O problema só é que eu cortei meu dedo, amputou. Mas fora isso, mas só o dedo, eu mesmo estou bem. Ué, não, o dedo é o dedo, eu sou eu. Como assim, meu amigo? Você é esquizofrênico? O dedo é você. A igreja é assim também. Não tem como você ficar bem se uma parte do corpo está doente. E, em geral, uma parte do corpo doente vai adoecendo, gangrenando o resto, se não for curado. Está vendo como está tudo interligado? No corpo, por isso que a gente às vezes não, muitas vezes a gente vem para cá e admoesta os irmãos, fala, cuidado com esse tipo de ensino, cuidado com esse tipo de palavra, cuidado com esse tipo de proposta que vem para você, que tenta te tirar daqui, ou que tenta dizer que não é tão importante, porque isso vai gangrenando uma parte do corpo. E uma hora chega em todo mundo. Se a gente não curar, que chega em todo mundo. Afeta, principalmente, quem está na periferia, quem está mais fraco, quem está com a imunidade mais baixa. Afeta todo mundo. Verso 13, estamos acabando. 13 a 19. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Amém. Seria uma anomalia. Um corpo que se fosse só um olho, ou só mão. São esses membros mais nobres, mão, pé, que aparece assim. Mas você precisa de tudo. Onde é que estaria o corpo se não houvesse tantas partes nele? Partes até que não aparecem. Fígado. O meu está com gordura. Estou bem. Eu estou bem, meu fígado que não está. Tem coisas que não aparecem, mas interagem. Então, o que seria do corpo se não fosse todas as partes dele? Seria algo mutilado. E às vezes a gente pode achar assim, pô, cara, queria pregar. Imagina se todo mundo pregasse. Todo mundo aqui viesse aqui para pregar. Só isso, tá? Só ia ter pregação. Mais nada. Ótimo, né? Ninguém ia cuidar das crianças. Ninguém ia limpar aqui o espaço. Ninguém ia tomar conta dos carros.
Ninguém ia dar aula de nada. Só ia pregar. Não ia ficar um negócio meio chato? Para não dizer totalmente? Porque essa é uma parte. É uma parte até muito importante, inclusive. Uma das mais importantes é a pregação da palavra. Mas pregar aqui na frente é uma das formas de pregação. Existem várias que a gente faz aqui. Então, onde está o corpo se não há variedade de dons? Ter variedade é bom. Teve uma época na igreja, eu não sei se hoje existe isso, aqui pelo menos, que todo mundo queria cantar. Eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. É, sempre existe, mas tem uma época que tem mais, né? Eu quero cantar, mas aí tudo bem, vamos lá, vamos cantar. Aí bota a pessoa para cantar, aí não consegue cantar. Não, vai para uma aula. Aí numa aula tem gente que melhora, ok, vai, beleza, vai cantar. Tem gente que não consegue, tentou muito, várias vezes, não conseguiu. Aí fala assim, tá vendo, Deus não quer me usar. Não, calma aí, Deus não quer que você cante. Mas não necessariamente Ele não quer que você seja usado. Tem que talvez pensar por que você quer cantar. Por que eu quero cantar? Ah, porque eu gosto de cantar e cantar, gosto de adorar a Deus. Pô, dá para adorar a Deus de várias maneiras, cara. Sério, dá mesmo. Aqui não tem tanto isso. Aqui não tem mesmo. Mas foi uma fase da igreja que todo mundo só queria cantar, tocar. O grupo de louvor era quase como se fosse assim, um grupo especial da igreja. Aí vinha, pô, você é o que? Ah, eu sou terceiro baterista do culto da última quinta-feira, mas eu estou batalhando para ser o segundo baterista da banda B. O Oficina G3, que era uma banda, eles eram do grupo 3, por isso que eles fizeram esse grupo. G3, era, porque eles eram do último grupo. Ficaram bons um pouquinho depois. Então, e tinha isso, né? Hoje aqui não tem essa. Qual grupo aqui? De qual grupo você faz parte? Ah, do único que tem. A gente vai pegando e vai cantando, vai tocando e tal. Hoje não tem tanto isso na igreja. Mas pode ser que você olhe para alguma área, você queira fazer alguma coisa, e você às vezes não consegue. Talvez, eu não estou dizendo que não é. Talvez Deus te queira em outra parada. Que você não está se ligando. Só porque não aparece. Só porque não é importante, só porque não tem glamour. Ah, mas eu quero servir a Deus. Tá, mas servir a Deus dá para servir a Deus de milhares de maneiras. O fato de você não achar o fígado importante quer dizer que ele não serve. Exatamente, o fígado é importante, eu estou tratando. Eu estou tratando, sério. O fato de você achar... se você olhar para mim, você não vai saber como é que eu estou com problema no fígado. Olhando para mim, você vai pensar, é saudável, ué. Como é que você sabe? Tive que fazer um exame para ver. Às vezes o corpo está precisando de alguma coisa que é você que vai fazer, mas você não quer fazer, porque não vai aparecer. Mas é tu, não eu. Muitos ministérios, o corpo é um só. Para o cabeça aparecer, não para o corpo aparecer, amém? Vamos lá, 20 até 31, até o final. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. O corpo precisa andar em sincronia para que ele atue. E cada um atuando naquilo que Deus chamou, e aí você vai descobrindo isso fazendo mesmo. Você vai se colocando à disposição, Deus vai te dando e você vai fazendo. O corpo vai aparecendo. E para que um exerça, o outro precisa exercer o dele também. Ninguém faz nada sozinho na igreja. Então, alguns têm dons de curar, mas todo mundo aqui não ora por cura? Não ora? Alguns têm dons de evangelismo, mas todo mundo não evangeliza? Sim. Alguns aqui têm o dom de pregar, mas todo mundo não prega? Deus até destaca um ou outro para fazer algumas coisas, mas todo mundo faz tudo, porque o corpo, porque Cristo é tudo em todo mundo. Você pode e deve colocar a sua vida à disposição para fazer isso. Até que você coloque a sua vida à disposição para servir a Deus, você não vai se sentir incompleto. Não vai. Não necessariamente você precisa ter um cargo específico na igreja, mas se você não exercer o dom que Deus te deu, você não se sente completo. Não se sente. As pessoas com cargo não se sentem. Com cargo também não se sente. Tem que fazer o que Deus está chamando. Não importa cargo, não importa. Não. Até porque não tem esse cargo. Uns são profetas, não são cargos de profetas. São profetas. Outros são apóstolos. Outros são evangelistas. Outros dom de curar, dom de socorro. Pô, tem gente que tem dom de socorro. Rodrigão tem dom de socorro. Tu chamou, ele vai aparecer. Está na África, ele vai aparecer. É um dom. É um dom. Tem gente que chega e tem dom de dar abraço. Dá um abraço, seus problemas acabaram. Dá sorriso. Tem gente que tem dom de... Tem gente que tem uma visão, já viu gente que você fala uma parada para ela ouve, analisa e te dá um relatório. É sério. Tem uma visão legal assim, pô. Você conta para ela um problema, ela ouve, faz isso. O que é uma consulta médica se não isso? Você chega para o médico, você fala um monte de coisa, ele, às vezes, ele pode tocar em você, mas ele não te dá nada. Ele interpreta o caso e fala para você fazer alguma coisa. Ele fala assim, isso aqui, toma esse remédio. Não foi ele que fabricou. Foi a indústria farmacêutica que fabricou. Ele olhou para o caso, às vezes é o mesmo sintoma. Eu falo assim, não, mas nesse caso aqui o remédio é outro. Não é isso? Tem várias consultas que são assim. Eu falo assim, não, nesse caso aqui o remédio é nada. Tem que esperar. É um dom, Essa é a Kari. A Kari fala que não tem que tomar remédio nenhum. Uma água. Toma água, fica quieto, para de falar, dorme, se alimenta direito e o organismo se recupera. Para de ter uma vida sedentária, tipo assim. Para de comer porcaria, sei lá. E tem gente que tem esse tipo de dom. Tem gente que tem dom de fazer coisas, cara. Você fala assim, pô, eu preciso fazer uma parada, ele já fez. Samuel, assim. Samuel, eu preciso consertar uma parada. Aí ele vem, já fez? Ele, não, cara, nunca fiz não. Aí ele chega e faz.
fala para eu fazer. Não vai, não rola, não faço. Não é que eu não queira. Não é que eu não queira, é que não veio no meu HD. Não veio. Eu posso fazer? Posso. Se não tiver, eu vou fazer. Pô, não tem como pagar, não tem como, ninguém vai fazer por mim, eu vou ter que fazer. Vai ficar? Não. Mas eu vou fazer. A igreja é assim também. A gente vai colocando as nossas coisas em comum. E cada um vai colocando para honrar o cabeça. É porque você não tem esse dom X que você não é do corpo? Não. Claro que não. Cada um tem uma especificidade maior numa área. Mas para que o dom de cada um flua, todos têm que fluir nos dons. E a gente às vezes tem que procurar dons. Pedir mesmo. Às vezes tem uma necessidade no corpo e às vezes é você, pô. Você tem que pedir e fazer. Tinha uma moça na antiga igreja que eu fazia parte, que ela falava que o dom dela era tapa-buraco. Que tinha uma coisa para fazer, ela fazia. Eu falei assim, pô, é um dom bom, hein? Ela precisava de alguém que tocasse no grupo, ela ia e tocava. Que pregasse, ela ia e pregava. Alguém que visitasse, ela ia e visitava. Ela falou assim, eu não toco muito bem, eu não canto muito bem, não sei o quê, mas eu estou fazendo. É um dom importante. Um coringa. Não, é sério. É alguém que está disposto a fazer qualquer coisa. Ué, não é um dom? Não é um dom? Dom de disposição, esse é o dom. Dom de disposição, pô. Está disposto a quê? Qualquer coisa. O que vier eu vou. Precisa ser especialista? Não, precisa ter amor. Esse é o caminho que Paulo vai falar no capítulo 13, que a gente não vai falar aqui hoje. O que importa não é o dom. É para que você quer. É para amar. Jesus ama o mundo através do corpo dele. Está aqui o corpo dele. Nós fazemos o melhor que a gente pode. No fim das contas, exatamente o que a gente faz não vai importar tanto quanto o porquê a gente faz. A gente faz por causa do amor que um dia nos alcançou. Então, se você faz qualquer coisa dentro ou fora da igreja, e se você faz por amor, Deus recebe e a pessoa recebe. Se você faz por orgulho, Deus não recebe e a pessoa recebe, vai abençoada e você fica falando sozinho. Porque para Deus importa mais por que você faz do que o que você faz. Aleluia. A gente faz para glorificar o nome dele. E você sabe por que você está fazendo. A gente faz por causa do amor. Para amar o mundo. Para amar as pessoas que não foram amadas, que não são amadas. E uns nos outros a gente se ama, servindo uns aos outros aqui. E muitos ainda vão chegar. Porque a porta está aberta. Tem que chegar. Tem muitas ovelhas que não são desse aprisco, que vão chegar. Amém?